Boa tarde, amigos, Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é lógico, sobre futebol. Para a gente começar, vamos falar do Campeonato Brasileiro, que terminou aí o primeiro turno. No sábado, tivemos aí o primeiro time paulista jogando o Santos e com 2 gols de David Braz. Santos venceu no Pacaembu e afundou ainda mais o Vitória na lanterna. Após uma primeira etapa sonolenta, sem nenhuma inspiração, o Santos despertou mais disposto no segundo tempo. Marcou 3 vezes e venceu o Vitória por 3-1 no sábado à noite no Pacaembu. Com o triunfo, o Peixe interrompe sequência de 2 derrotas seguidas. Vai a 26 pontos e está na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Leão segue seu calvário na competição. Acumulou a 10ª derrota e segue na lanterna com apenas 15 pontos. O destaque do jogo foi o zagueiro David Braz, que marcou os 2 primeiros gols santistas em jogadas semelhantes. Cobranças de escanteio de Lucas Lima, Dracena ajeitando e Braz completando. Nunca o defensor santista havia marcado 2 gols em uma mesma partida. Damião completou para o Peixe e Dinei fez para o Vitória. Um bom início para Anderson Moreira, que estreou no comando do Santos. Os 2 times voltam a campo na próxima quarta-feira, pelo início do retorno. O Peixe encara o Sport às 21 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco. Às 22 horas, o Vitória recebe o Internacional no Barradão. Portanto, é o Santos. Anderson Moreira conseguindo aí estrear com a equipe após a demissão do ex-treinador Oswaldo de Oliveira. Conseguiu aí estrear com a vitória importantíssima contra a própria equipe do Vitória. 3-1, resultado justo pelo que o Santos jogou na noite de sábado. E agora aí Anderson terá um longo trabalho pela frente e já terá como adversário o Sport, jogando em Brasília, na Arena Pernambuco, às 21 horas, horário de Brasília. Resta agora a Anderson Moreira conseguir manter o nível do Santos aí, vencendo as partidas e subindo, é claro, na tabela de classificação do Brasileirão. Também pelo Brasileirão, só que neste domingo, o quarteto brilhou e São Paulo venceu o Sport com facilidade no Morumbi. 5 jogos, 5 vitórias. Esse é o retrospecto do quarteto formado por Ganso, Kaká, Alexandre Pato e Allan Kardec, atuando juntos no São Paulo. A vítima deste domingo foi o Sport, 2-0 no Morumbi, com grande atuação dos 4. Hitler contra, após cruzamento de Kardec, e Pato fizeram os gols. Mas os outros 2 também se destacaram na tranquila vitória, que mantém o tricolor no G4 do Campeonato Brasileiro. Agora em segundo, com 36 pontos, 7 atrás do líder Cruzeiro. Já o Leão parou nos 28 pontos e é o 8º da competição. A partida também marcou a festa dos 24 anos de São Paulo, do capitão Rogério Ceni, completados neste dia 7 de setembro. E a tarde dele foi da maneira que todo mundo esperava quando comemora algo, tranquila e sem ser incomodado. O Sport se preocupou em ficar fechado e pouco perigo levou ao adversário. Nem o pedido do técnico Eduardo Batista, ainda na etapa inicial, para que o time atacasse, mesmo que fosse goleado, mudou algo. Atuação decepcionante para quem sonha com a vaga na Libertadores. As 2 equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, no primeiro jogo do segundo turno. O São Paulo enfrentará o Botafogo às 22 horas, horário de Brasília, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto o Leão, o Sport, recebe o Santos às 21 horas na Ilha do Retiro. Portanto, é o São Paulo, o quarteto do São Paulo conseguindo aí mostrar um bom futebol, encaixando um bom futebol e levando o tricolor a mais uma vitória e seguindo na caça à raposa, que conseguiu aí apenas 1 ponto nesta rodada, empate contra o Fluminense no Maracanã em 3-3. Com isso, São Paulo, que venceu por 2-0, conseguiu diminuir essa vantagem para 7 pontos de diferença, ainda muito grande, mas porém São Paulo aí promete muito
esforço para alcançar o líder Cruzeiro durante a competição. Lembrando que ainda tem mais um turno, né? O primeiro turno acabou neste domingo e o segundo começa agora nesta próxima quarta-feira. Também neste domingo, em jogo de tempos distintos, Tigre e Timão ficam no 0 em Criciúma. Com cada time dominando um tempo da partida, um empate entre Criciúma e Corinthians neste domingo no Heriberto Russi, em Santa Catarina, acabou sendo justo. Só que o placar poderia ter sido melhor. Os dois times criaram oportunidades, deram trabalho aos goleiros, mas não conseguiram acertar o gol. No fim, um 0-0 ruim para as duas partes. O Tigre precisava vencer para tentar se afastar da zona de rebaixamento. Com o ponto conquistado, foi a 18, mesmo número do Palmeiras. Mas como tem uma vitória a menos que o time alviverde, 4-5, termina aí o turno em 17º, abrindo a zona de rebaixamento. Já o Timão queria os 3 pontos para tentar se aproximar do líder Cruzeiro. Com 33, o time paulista se manteve em 4º lugar. A Raposa, que empatou com o Fluminense, tem 43. A equipe paulista teve problemas com desfalques, principalmente no ataque, que foi formado pelos novatos Malcom e Romero. Portanto, o Corinthians, jogando fora dos seus domínios, conseguiu apenas um empate sem gols contra o Criciúma e deixou escapar aí uma possível aproximação do Cruzeiro, que tropeçou em partes, né? Empatou fora de casa e não somou 3 pontos, apenas 1, e perdeu essa chance de chegar mais próximo do líder. E a caça à Raposa continua com certeza no lado do Corinthians para alcançar aí, quem sabe, o título brasileiro desta temporada. Falando de cima da tabela, vamos falar agora da parte de baixo, né? Infelizmente o Palmeiras luta para escapar da zona de rebaixamento, que está próxima, né? Em 16º, perdão, mantém aí essa sina de jogos ruins. Atlético Paranaense pressionou, mas o Palmeiras segurou um empate com 1 a menos. A pressão do Atlético não foi suficiente para superar o bloqueio defensivo do Palmeiras na noite deste domingo na Arena da Baixada, em Curitiba. Com um homem a menos durante boa parte do segundo tempo, o Verdão conseguiu segurar 1 a 1 no placar e terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. Em 16º, como dissemos, com 18 pontos. Mesma pontuação de Criciúma, mas com vantagem no número de vitórias, 5 contra 4. Já o Furacão ficou em 11º com 25 pontos. A partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão foi muito movimentada, principalmente no segundo tempo. Na noite em que Claudinei Oliveira, pelo Atlético Paranaense, e Dorival Júnior no Palmeiras estrearam, as duas equipes abusaram das bolas alçadas na área e sofreram na armação. Pelo chão, De La Torre de calcanhar e Henrique de pênalti marcaram os gols. Após a estreia em casa, Claudinei Oliveira precisará buscar a primeira vitória no comando do Atlético Paranaense contra o Grêmio. Já o Palmeiras volta a campo para encarar o Criciúma no Pacaembu. As duas partidas são na quarta-feira às 19h30. Portanto, o Palmeiras ainda não conseguiu aí emplacar um bom futebol para tentar sair desta zona desconfortável que é próxima à zona de rebaixamento. Um tropeço na próxima rodada pode fazer com que a equipe entre novamente na zona de rebaixamento. Muito trabalho e já vai pegar aí, né, o Palmeiras, o Criciúma no Pacaembu. Joga em casa, mas o Criciúma, como todos sabemos, é um time difícil de ser enfrentado. Prova disso foi o empate em casa contra o forte Corinthians. Mesmo jogando em casa, Corinthians também sendo muito forte, conseguiu aí um empate sem gols. Trabalho árduo e duro para o novo técnico Dorival Júnior do Palmeiras, que terá aí um longo trabalho, um longo caminho para tentar encaixar aí o time alviverde e quem sabe emplacar uma reação neste segundo turno do Brasileirão. Além dos 4 jogos, tivemos também os outros jogos da 19ª rodada. Começou no sábado, Flamengo, jogando no Maracanã, foi surpreendido pelo Grêmio e perdeu por 1 a 0. Também no sábado, como dissemos, o Santos venceu o Vitória no Pacaembu por 3 a 1. No mesmo dia,
Chapecoense e Goiás empataram em 0-0 na Arena Condá. Já no domingo, o líder Cruzeiro tropeçou em partes, né? Um empate fora de casa, não podemos dizer que é um tropeço para o líder Cruzeiro, pois Fluminense vem também numa boa campanha, vem aí na 5ª colocação. Empate em 3-3 no Maracanã, ontem à tarde, domingo às 16 horas. O São Paulo, também como dissemos, 2-0 no Sport, jogo este que foi no Morumbi. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0 no Estádio Independência. O Criciúma empatou em 0-0 com o Corinthians no Estádio Heriberto Russi. O Palmeiras, que foi até a Arena da Baixada, também arrancou aí um empate em 1-1. O Bahia, jogando na Fonte Nova, empatou com o Curitiba em 0-0. Resultado aí ruim para os dois que estão na zona de rebaixamento. E o Internacional, jogando em casa, vencia por 2-0, sofreu a virada diante do Figueirense e perdeu por 3-2 em pleno estádio Beira-Rio. Resultado este aí que fez o Internacional cair para a 3ª colocação, e o São Paulo, sendo assim, ultrapassou e agora é o 2º colocado. A classificação segue da seguinte forma: Cruzeiro lidera, isolado com 43 pontos, e o São Paulo agora em 2º com 36. Em 3º, o Internacional com 34. E fechando aí o grupo dos 4, o G4, Corinthians em 4º com 33 pontos. Na 5ª colocação vem o Fluminense com 31. Grêmio vem em 6º também com 31. Atlético Mineiro em 7º com 30. O Sport vem em 8º com 28. O Santos vem em 9º com 26. Em 10º lugar, o Flamengo com 25 pontos. 11º, Atlético Paranaense também com 25. Em 12º, o Figueirense com 24 pontos. 13º, Goiás também com 24 pontos. Em 14º, Botafogo com 22. Chapecoense vem em 15º com 20. E em 16º, o Palmeiras com 18 pontos. Estes aí até o 16º, fora da zona de rebaixamento, e abrindo ela o Criciúma em 17º, com os mesmos pontos do Palmeiras, porém perdendo no número de vitórias. Criciúma com 18 pontos. Em 18º e em 19º, Coritiba e Bahia, que empataram e somaram apenas um ponto. Os dois estão com 17 pontos na tabela. Na lanterna, o Vitória, que amarga aí o 20º lugar, com apenas 15 pontos conquistados nessas 19 rodadas. O segundo turno, portanto, começa na próxima quarta-feira e teremos aí uma disputa muito emocionante, eletrizante, e com certeza São Paulo, Internacional, Corinthians, Fluminense e até Grêmio e Atlético Mineiro poderão aí correr muito atrás do Cruzeiro para tentar tirar essa diferença e quem sabe aí morder até o título da competição, coisa que não é impossível. Campeonato Brasileiro, portanto, na quarta-feira, no programa de sexta, estaremos falando todos os resultados, e na quarta vamos relembrar para você todos os jogos serão realizados na abertura do retorno do Brasileirão. O programa Jornal Esportivo vai dar uma pausa e voltaremos para falar tudo sobre Copa Paulista e também os campeonatos regionais. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam.
Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos no primeiro bloco tudo sobre o Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar da Copa Paulista. Copa Paulista que temos aí os times da nossa região. O Mirassol, que é um deles, empatou ontem contra o Santa Cruzense. Pênalti perdido e o castigo ao Leão. Jogando na manhã deste domingo em Mirassol, no Maião, o Mirassol cedeu um empate ao Santa Cruzense por 1-1. Jogo este válido pela 11ª rodada do Grupo 1 da Copa Paulista. Mirassol e Santa Cruz do Rio Pardo, parcerias da transmissão, passou para nós que com o resultado o Leão da Araraquarense chegou aos 8 pontos e continua vivo na luta pela classificação à segunda fase. Já a equipe de Santa Cruz do Rio Pardo permanece na lanterna com apenas 6. Luciano Mandi assinalou para o time da casa. Já Gustavo deixou tudo igual. Portanto, o Mirassol deixou escapar a vitória e ficou apenas com um empate 1-1 contra o Santa Cruzense. Também pela Copa Paulista, o Votuporanguense, jogando em casa, foi derrotado pela Ferroviária de Araraquara. Muita polêmica em Votuporanga, com a marcação de uma penalidade inexistente, assinalado pelo árbitro Roderson Salvador. A Ferroviária, jogando na manhã deste domingo em Votuporanga, no Plínio Marim, venceu a Votuporanguense pelo placar de 3-2. Romário e Ailton marcaram para o time da casa. Gustavo Henrique 2 vezes e Adriano Paulista fizeram para a Locomotiva. Com o triunfo, o representante de Araraquara é líder do grupo com 22 pontos ganhos. Já o Cave, com o revés, está no G5 com os mesmos 10 pontos. Além aí de Votuporanguense 2 e Ferroviária 3 e Mirassol 1 e Santa Cruzense 1. Pelo grupo 1 tivemos Comercial de Ribeirão Preto 3, Botafogo também de Ribeirão Preto 0. Então o Come Fogo, o clássico como é conhecido na cidade de Ribeirão Preto, quem levou a melhor foi o Comercial, que venceu aí por 3-0, um bom resultado. Com esses jogos, esses resultados, a classificação do grupo 1, que tem os times da nossa região, está da seguinte forma: Ferroviária de Araraquara lidera com 22 pontos. Em segundo, o Botafogo de Ribeirão Preto com 18. Com a vitória, o Comercial pulou aí para terceiro lugar com 16 pontos. Em quarto vem o Batatais com 11 pontos, que folgou aí nessa rodada. O Votuporanguense, mesmo com a derrota, ainda está no grupo dos 5 que se classificam para a próxima fase, desta vez com apenas 10 pontos. Em sexto lugar, o Mirassol com 8. E em sétimo, a Santa Cruzense com 6. Portanto, aí restam ainda algumas rodadas e o time de Votuporanga e de Mirassol precisam muito emplacar um bom futebol para tentar aí a classificação. Lembrando que Votuporanga e Mirassol, aí um em quinto e o outro em sexto, podem aí brigar até pela última vaga do grupo, mas ainda tem jogos, tem rodadas e dá até para as duas equipes se classificarem. Mudando de Copa Paulista para Campeonato Amador, a Copa Fernandópolis de Futebol Society
teve uma rodada neste sábado. Times de Macedônia e Fernandópolis levaram a melhor em rodada do Grupo A. Neste sábado 6, teve sequência Copa Fernandópolis, que conta aí com disputas em duas categorias, aspirantes e titulares. As duas partidas realizadas neste sábado no CT da Engerbe, em Fernandópolis, foram válidas pela categoria titular. E as equipes de Macedônia e de Fernandópolis levaram o melhor diante de seus adversários. No primeiro jogo, o Irapuru, que é da cidade de Fernandópolis, perdeu de 6-5 para o time do Marcomini Futebol Clube de Macedônia. No segundo jogo do dia, a ABB Escritório Souza, em Gerbe, também na cidade de Fernandópolis, venceu o time do Paulinho Acessório de Votuporanga pelo placar de 4-2. Com esses resultados, a classificação do Grupo A ficou da seguinte forma, né? A ABB Escritório Souza, em Gerbe, de Fernandópolis, lidera aí com 2 pontos, juntamente com o Marcomini Futebol Clube de Macedônia, os dois com os mesmos 2 pontos. Terceiro lugar, vem o time do Irapuru, de Fernandópolis, e Paulinho Acessórios em quarto, de Votuporanga, ambos aí com nenhum ponto conquistado. Os próximos jogos da competição, teremos aí nesta quarta, jogo pela categoria aspirante, no dia 10/9 às 19h45, na ABB. O time da casa, a ABB Retífica Ramos e Edson Pneus de Fernandópolis, enfrenta o time do Esgote Materiais para Construção, também de Fernandópolis. Aí um grande jogo, um grande clássico da categoria aspirante. Na categoria titular, teremos no próximo sábado mais 2 jogos. No dia 13/9 às 15h15, teremos a abertura aí da segunda rodada da categoria titular. E BRnet de Fernandópolis enfrenta o time do Clube do Esporte, também de Fernandópolis, pelo grupo C, esses jogos. E também às 16h15, Bar do Marcelo de Fernandópolis enfrenta o Macários de Votuporanga. Lembrando, são jogos pelo grupo C e é o único grupo que vai ter aí a segunda rodada. Nos outros finais de semana, o grupo B e o grupo A também vão ser realizados a segunda rodada. Também neste final de semana, só que no domingo, tivemos um jogo pela 10ª Copa Polisporte. Engerbe goleou a Sabesp e agora lidera o grupo A. Neste domingo, feriado, né, da Independência, aconteceu o último jogo da terceira rodada da 10ª Copa Polisporte Interclubes de Futebol Society da cidade de Fernandópolis. A partida havia sido cancelada após acordo entre as duas equipes. E como neste domingo de feriado de 7 de setembro não teria rodada, o jogo acabou sendo realizado no campo da Sabesp. Os donos da casa, Sabesp, jogaram com um jogador a menos o tempo todo, não conseguiram segurar o time da Engerbe, que aplicou uma goleada de 5-0. Com a vitória, o time da Engerbe lidera o grupo A da competição com os mesmos 9 pontos do time da Coab e TEF Transformadores, porém com saldo de 12 contra 8 respectivamente. Lembrando que além do grupo A, classificação do grupo A, Engerbe lidera, né, em primeiro 9 pontos, os mesmos pontos da Coab. Em terceiro lugar vem a R3WA da Alcoeste com 6 pontos. E em quarto, fechando a zona de classificação para a próxima fase, o Paulistano com 6 pontos ganhos. Em quinto vem a Sabesp com 3, em sexto o Bar do Marcelo de Aço também com 3. E nas últimas colocações, Expressinho com nenhum ponto ganho e o Paraíso Votumac também com nenhum ponto ganho na lanterna do grupo A. Pelo grupo B, o Meridiano Futebol Clube lidera com 9 pontos. O Legião vem em segundo com 6. O Manchester, Casa das Antenas Sky, vem em terceiro também com 6. E em quarto, fechando aí a zona de classificação para a próxima fase, a DPM Secol também com 6 pontos. Na quinta colocação vem o Boca Juniors com 4. Em sexto, União Futebol Clube também com 4. Nas duas últimas colocações, em sétimo, a Incabras com nenhum ponto. E em oitavo, o Irapuru Futebol Clube também com nenhum ponto na lanterna do grupo B. Lembrando que as rodadas da 10ª Copa Polisporte acontecem todos os domingos pela manhã. E a próxima rodada aí promete muitas emoções
nos jogos aí que teremos no próximo domingo, portanto, a quarta rodada da Copa Polisport. E neste domingo à tarde começou a 12ª Copa Fernanvel Gospel Go. Começou neste domingo com 2 partidas. A Copa Fernanvel Gospel Go, que já é tradição entre os times das igrejas da cidade de Fernandópolis região, que sempre é realizada no campo do Banespinha, na cidade de Fernandópolis. 2 partidas foram realizadas na primeira rodada, uma pela Série A e outra pela Série B. Os resultados foram os seguintes: na Série A, jogo este válido pelo grupo B, em jogo equilibrado, o time da Igreja Batista A, que é atual campeã da competição, levou a melhor em sua estreia na temporada e venceu a também forte equipe da Igreja Adventista da Promessa pelo placar de 2-1. Portanto, Igreja Batista 2, Igreja Adventista da Promessa 1. O outro jogo da tarde foi pela Série B e o grupo é o D. Em jogo ainda mais equilibrado do que o da Série A, os times das igrejas Adventista Boa Semente e Presbiteriana do Brasil agitaram as arquibancadas, que contou com um bom número de torcedores. E empurrados pela torcida, ambas as equipes atacaram e defenderam diversas vezes. Porém, de tanto tentar, o time da Igreja Adventista Boa Semente conseguiu marcar o único gol da partida e segurar até o apito final, para somar aí os seus 3 primeiros pontos na competição. Portanto, Igreja Presbiteriana do Brasil 0, Igreja Adventista Boa Semente 1. Lembrando que todos os jogos da Copa Fernanvel Gospel Go acontecem no campo do Banespinha, todos os domingos a partir das 2 horas da tarde. 2 horas da tarde já começam a chegar as equipes, 2h30 começa o primeiro jogo. Portanto, você que gosta de futebol amador, como podemos conferir aí, está recheado de opções. No sábado, Copa Fernandópolis, o campeonato da Secretaria de Esporte do município de Fernandópolis, agita aí na Alcoeste, no próximo sábado, 2 jogos pela categoria titular, e no meio de semana, um jogo na ABB, na quarta-feira, pela categoria aspirante. No domingo pela manhã, você terá também Copa Polisport, que aí acontecem jogos na Sabesp, no campo da ITEF, na Incabras e também na DPM, além também do CT da Engerbe, onde acontecem aí grandes jogos. E no domingo à tarde, a Copa Fernanvel Gospel Go, também com grandes jogos aí, mais 2 jogos neste final de semana. Na sexta, estaremos lembrando você de casa todos os jogos, e você poderá acompanhar toda a tabela, toda a classificação e todas as notícias desses campeonatos que eu acabei de falar no site www.clubedoesporte.com. Lembrando, clube com B mudo, não tem o E no final, clubedoesporte.com. Você pode acompanhar aí todas as tabelas, classificação, notícias e muito mais. Portanto, o programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência e na quarta-feira estaremos de volta, se Deus quiser, para falar muito mais sobre esporte e principalmente futebol. Um abraço e até lá.